Boa Aí, noite. boa noite, Sheila. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Você? Tudo ótimo também. Muito Que feliz por bom. ter aceitado esse meu convite, de estar fazendo a live, trazer aí um bate-papo bacana, né? Tá levando aí informações para as pessoas sobre terapias, sobre xamanismo, né? Uhum. Sobre técnicas e o que nos levou para esse mundo mágico, né? Pelo menos para nós, eu sempre digo que ele é um mundo mágico, É verdade. maravilhoso. Sou um pouco Concordo. suspeito, mas é o que eu penso. Sim, mas é isso mesmo. Uhum. Então, o que acabou te levando para esse mundo? O que acabou te trazendo para o mundo das terapias? Nossa, isso é uma longa história, então vou tentar resumir aqui, né? Uhum, Na verdade, assim, eu assisti as suas outras lives, né, Rafael? E até a gente tem uma história um pouco parecida em questão a isso. Porque, na verdade, o meu primeiro contato com as terapias holísticas foi em busca de ajuda, né? uhum, Então, era um momento onde eu estava, assim, não sei nem onde que eu estava, né? Então, eu precisei de ajuda, onde os médicos rotulavam muitas coisas e nada resolvia. Então, eu fui atrás da espiritualidade, né? Então, isso faz mais de 10 anos. Então, contando, faz 12 anos já, né? Que eu comecei a buscar a espiritualidade com mais intensidade. Tive nesse período altos e baixos, é claro, como todo mundo, né? Eu estava caminhando, conhecia as terapias, era sempre paciente, né? E uhum. melhorava, e ai, não quero mais, aí desandava tudo de novo, né? Acho que como a maioria das pessoas. E aí aconteceu que no ano retrasado, eu decidi, né? Eu disse assim, eu não quero mais ficar oscilando, né? Então eram muitas emoções, tudo muito bagunçado, assim, na minha mente estava sempre muito confusa. E aí eu decidi estudar ainda mais a fundo. E aí do ano retrasado para o ano passado, foi onde eu decidi estudar as terapias e me tornar primeiro reikiana, né? Então eu fiz o curso de reiki, me aprofundei nos estudos, busquei entender mais como funciona a mente, o corpo, né, todos os nossos corpos, né, e ali eu fui me encontrando, literalmente, né, porque foi assim, não vou dizer que foi fácil, mas foi leve, porque parece que eu vim para cá justamente para isso. Quando eu me dediquei às terapias, simplesmente as coisas foram fluindo e acontecendo, e eu não precisei lutar contra, como sempre aconteceu, né, nos meus outros trabalhos. Então foi assim, posso dizer que foi pela dor e também pelo amor, né? Então eu sou muito grata às terapias, né? E cada vez eu me encontro mais, como eu faço, né, para quem está assistindo aqui, eu faço também a cosmometria, né, com o Rafael, e agora eu estou fazendo o reiki xamânico, que também foi assim, um chamado reiki xamânico, né? E estou super satisfeita, super feliz, né, com esse caminhar, só agradecer mesmo. Uhum. Bom, como você mesmo disse, né, tivemos histórias similares. Eu também fui chamado para este caminho pela dor, primeiro como paciente, mas uma coisa, eu ainda conversava hoje com uma amiga, que inclusive eu já vi ela entrar aí na live, a Kat. Você conheceu ela também? Ela foi um dia lá na turma de Itapema com o tarô, você Ah, lembra? lembro, lembro sim, aham. Eu ainda conversava com ela, né, que o bom da gente estar dentro dessa área, hoje, pelo menos, eu não me imagino e não consigo me ver fazendo outra coisa. Sim. É diferente de antes de eu ter entrado nesse ramo holístico, nesse mundo, é diferente porque antes, quando eu trabalhei no ramo metalúrgico por um bom tempo, aí Uhum. tive minhas decepções, meio que enchi o saco, vamos dizer assim, e parti para o mundo da computação, né? Fui buscar alguns cursinhos de computação, de manutenção, e acabei trabalhando com sistemas,
e trabalhando com pessoas, né? Auxiliando as pessoas a utilizarem os sistemas, dando aulas sobre isso. Na época, eu peguei bem ali a transição das notas fiscais normais para as notas fiscais eletrônicas. Aí acabei tendo que estudar um pouco de contabilidade, né, juros e os, como é que é, as porcentagens que cada estado cobra, né, em cima de notas emitidas e tudo mais. Eu disse, Uhum. meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo, né? Sim. Não que era ruim, não achava um trabalho ruim, mas literalmente não me encontrava. Tentei Uhum. voltar mais uma vez para o ramo metalúrgico. Foi um determinado tempo até que entramos um acordo, né? Eu e a espiritualidade. Eu entrei com a bunda e eles com o pé, né? E acabaram me chutando da onde eu estava. E Sim. na área, a área metalúrgica passou por uma grande crise. Então, eu já tinha formação no Reiki Usui nível 1, nível 2, e foi ali Uhum. que eu decidi, tá, vamos partir para essa área, vamos mergulhar de cabeça. Eu estava estudando outras coisas, mas não tinha nenhuma outra formação, né? Então, foi com a cara e com a coragem mesmo. Tive o apoio, claro, da pessoa que hoje está comigo, a minha esposa, que segurou as contas em relação, né, as contas de casal do dia a dia. Ela tinha salário Uhum. fixo, então acabou que casou, né, o útil ao agradável. Então ela disse, vai, te arrisca, e quando você tiver mais ok, já com uma renda mais ou menos fixa, eu vou me arriscar também. E hoje ela também está no ramo terapêutico. E eu sempre digo, né, tem muita gente que pergunta. É óbvio que é gostoso a gente, como terapeuta, estar ajudando as outras pessoas, né? Pelo menos eu sinto uma satisfação muito grande em estar auxiliando outras pessoas. Mas muita gente me pergunta, né? Tá, Rafael, como é que você encara isso, né? Como é que você vê essa coisa de estar auxiliando as outras pessoas? Então, eu queria, antes de deixar aqui a minha opinião sobre isso, ouvir um pouquinho de você, que você também foi uma, né, que pegou os dois lados. Você foi Uhum. paciente e hoje você está do outro lado, você está ajudando pessoas, né? O que isso te Sim. trouxe para a tua vida, né? Quais os benefícios que trouxeram, que vieram para a tua vida com isso? Eu posso dizer assim, né? É, só ajudou, né? Eu ter sido paciente antes e por muitos anos, né? Não só com as terapias holísticas, mas também desde psicólogos, né? Enfim, outras terapias, né? Tudo me trouxe muito autoconhecimento. Então, hoje, quando eu atendo um cliente, um paciente, e ele relata alguma coisa, geralmente tem muito a ver com a minha história ou alguma coisa parecida, né? Então, fica mais fácil de eu compreender a pessoa, né? Porque, de alguma maneira, eu já passei por aquilo. E eu acho que, assim, por a gente também ter sido paciente por um tempo, né? É, é realmente uma questão de você entender o lugar do outro, né? De se colocar no lugar do outro. Então, eu recebo muitos clientes que eu percebo assim, que eles se soltam muito facilmente para conversar, né? Que é algo muito leve, né? Uma conversa de amigo, na verdade, assim, né? Não aquela coisa séria, né? E eu acho que falta um pouco isso, né, nos terapeutas, de levar uma conversa mais leve, né, com os clientes, com os pacientes em si. Então, eu, como paciente, para mim, me trouxe muito esse aprendizado de tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Que é uma Uhum. frase clichê, mas que muita gente não coloca, às vezes, em prática, né? E que é isso, é Exato. ouvir o outro, né? É estar ali presente, dando atenção, né? E eu sou imensamente grata a todos os meus clientes, todos, 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 porque não só eu consigo ajudar eles, né, consigo ser um canal, né, de luz para eles, como eu aprendo muito com eles, né? Então é uma Uhum. troca. E isso é muito lindo, isso é gratificante demais, né? Você até comentou, né? Eu também não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, né? Eu até costumo dizer que
o meu trabalho, né, ele na verdade também é o meu estilo de vida, né? Então, o que Uhum. eu passo para os meus clientes é o que eu faço também, ou o que eu tento fazer, né? Não somos perfeitos, mas a gente tenta, né? Então, é algo muito leve, muito natural, né? E ter sido paciente por tantos anos, né, me trouxe muito aprendizado, muito conhecimento. E hoje, com a espiritualidade presente, né, eu consigo passar isso adiante também com mais facilidade, porque eu passei por boa parte também por tudo aquilo, né? Estar no outro lugar. É isso aí. É uma coisa que eu sempre procuro também falar, não só para os pacientes, mas sempre quem me pergunta, quem tem curiosidade, eu falo até de mim mesmo. Hoje estou nessa busca aí, 8 anos, 9 anos, né, como paciente primeiro. Então, lá, quando Uhum. o profissional que me atendeu, que foi uma psicóloga, ela disse: Olha, né, da parte psicológica eu vou cuidar, mas você vai precisar procurar alguém na parte energética. Eu, como assim? Né? Ser humano Que é tem isso? tomada, né? Ser humano tem um plug para colocar na tomada, parte energética. Sim. Aí eu disse, tá, o que Uhum. você me recomenda? Ela, faça reiki, né? Procure alguém que faça reiki. Aí eu, reiki, ah, sim, o que que é isso? Uhum. Né? Então, ainda hoje é mais difícil, mas a gente encontra algumas pessoas que perguntam, tá, o que que é reiki? Né? Ah, Sim. reiki é uma terapia energética, beleza. Começamos por aí. Mas o que eu acho legal de tudo isso é que quando a gente vai, né, auxiliar alguém, buscar levar ajuda para as pessoas, o bacana é que Uhum. acontece essa coisa, a gente se conecta com a pessoa. Hoje, talvez, se eu não fosse terapeuta, eu iria criar algo que conectasse pessoas a outras pessoas. Porque o que eu acho bacana é de você se ver naquela situação, você se sentir daquela forma, né? Saber que, poxa, ele me entende. Por quê? Porque ele passou pela mesma situação. Se não é Exato. 100% dos casos, se não é 100% igual, às vezes muda o nome de um e outro personagem, como eu sempre digo. Uhum. Mas o contexto, o enredo é sempre o mesmo, né? E a minha virada de chave para essa questão de entrar em terapias foi num dia saindo de uma sessão de reiki, eu disse, já sei o que eu quero para minha vida. Eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Né? Por Sim. isso que hoje eu sou um otimista dessa área, da área terapêutica. É uma área que cresce, como tantas outras, né? Toda a área ligada, acho que à educação, à saúde, à alimentação, ao vestuário, tende a crescer porque são princípios básicos, são coisas básicas que a gente sempre vai precisar. Mas eu sou Uhum. realmente um entusiasta por causa disso. Eu quero levar essa emoção, essa satisfação de estar vencendo, de estar alcançando aquilo que eu quero de uma forma mais leve, de uma forma mais seguindo o fluxo da vida, como a gente diz, né? Eu acho que Uhum. outra coisa muito bacana que eu procuro também falar e que são coisas que eu e você gostamos também, temos uma ligação forte, é a questão do xamanismo, né? O xamanismo busca trazer muito essa leveza, essa conexão com tudo e com todos. Então, também para a gente não ficar patinando muito nessa questão aqui de, né, da nossa vida terapêutica, do nosso mergulho nessa área, vamos falar um pouquinho de xamanismo, como que você conheceu o xamanismo, como que você entrou nessa área e o mais importante, o mais maravilhoso de tudo, na minha opinião. O teu espaço, o nome do teu espaço, não sei se eu já posso falar para as pessoas ou não, Pode falar. mas, né, ela está montando o espaço Sete Luas, pessoal, ali em Massaranduba, um espaço muito Isso. bacana. Ela já me contou algumas coisas aí que eu não vou dedar, vou deixar que ela conte para vocês. Mas eu sei que é uma coisa muito bacana, é um nome muito ligado ao xamanismo,
O xamanismo leva muito em consideração, né, todos os elementos da natureza, a lua, Isso. o sol, né, a posição da lua, os meses do ano, a questão até principalmente para a mulher também, o xamanismo leva muito em correlação ao ciclo, né, de fertilidade da mulher. Existem trabalhos terapêuticos em cima disso, que eu vejo com muito bons olhos. Mas então me diga lá como você mergulhou nesse mundo. Então, vamos lá. De um modo geral, a natureza, ela sempre me chamou muita atenção, né? E depois de um tempo que eu fui descobrir que algumas práticas que eu fazia e algumas maneiras que eu enxergava a vida era xamanismo, né? Porque às vezes era algo um pouco desconhecido para mim, né? Há uns anos atrás eu ouvia falar, mas nunca fui atrás para pesquisar, né? Mas sempre olhava a natureza com os olhos diferentes, um respeito à mãe natureza, né? Um respeito às plantas, né? Um respeito aos animais, à vida, né? De olhar para a natureza e enxergar a vida ali, né? Então, antes, para mim, isso não tinha nome. Tinha apenas, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que eu sinto amor, né? Então, era até alguns olhos, assim, besteira, né? Onde já se viu pedir permissão para arrancar um matinho ou algo assim, né? Uhum. Então, o xamanismo, na verdade, ele entrou na minha vida. Na verdade, assim, o que eu sinto, né? Ele sempre faz parte da minha vida. Porém, agora, né, eu estou me aprofundando mais e estudando mais sobre o xamanismo, né? Antes, tem algumas pessoas que me perguntaram, né, se o xamanismo é uma religião, né? Às vezes as pessoas confundem, é dúvida de muitas pessoas, né? E não, Uhum. né? Xamanismo não é religião, gente. É apenas uma filosofia de vida maravilhosa que, independente da sua religião ou crença, tendo ou não, você pode praticar o xamanismo, né? Então, o xamanismo é Isso algo aí. muito livre. E é isso que eu gosto no xamanismo, porque é algo livre. É o teu sentir, né? É o teu ver, o teu amor, o teu cuidado ali, né? E o mais forte do xamanismo para mim começou quando eu conheci as medicinas, né? As medicinas de floresta. Então, ali que eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Então, em algumas experiências que eu tive desde a medicina do rapé, com a ayahuasca, foi onde eu olhei assim e disse assim, nossa, tem alguma coisa aqui a mais me chamando que eu não sei o que é, né? E um contato muito forte com a natureza. E aí foi onde você lançou até o curso de Reiki Xamânica, né? Eu já senti esse chamado há muito tempo, só não tinha sentido com quem fazer ainda, né? Então, fazendo com você me abriu muito as portas e também a porta da mente, né? A visão, né? Então, um olhar muito diferente hoje que eu tenho, né, com o xamanismo. E eu tenho muito amor, né, por toda essa filosofia de vida que é o xamanismo, né? E, de alguma maneira, eu sempre tento passar isso para as pessoas, né? Não só para os clientes, mas para amigos, para conversa, porque é um estilo de vida também, né? E é um estilo de vida muito saudável, né? Você estar conectado com o todo, né? Com o céu, com o sol, com a lua, né? E a gente vê que o sol não está lá por estar, né? Ele tem a sua Exato. energia, tem a sua função, né? E você comentou ali da questão da lua, né? E o feminino também, né? Tá totalmente conectado, né? Então, os ciclos lunares, eles se conectam com o nosso ciclo, né? Das mulheres do período menstrual. Então, você que é mulher, pode acompanhar os seus períodos também conforme a lua, né? É algo muito complexo, mas é muito lindo e é muito gratificante você ter essa conexão com o todo, porque tá tudo ali, né? As pessoas, a gente, às vezes, acha que é só isso aqui, né? Só o mundo material, só o mundo aqui terreno. E não, gente, é tudo isso, né? E olhar com outros olhos para isso, né? Para essa grandiosidade, para esse universo, né? E se alegrar com a energia do sol, com a energia da lua. Tá chovendo, agradeça pela chuva, né? Tem sol, agradeça pelo sol, né? Então é essa conexão de olhar para um todo com amor, com os olhos, né? Diferente, sem julgamento, né? Mais livre. É isso aí. Outra coisa que eu escuto também, muitas vezes, algumas pessoas perguntando, né? Ah, mas xamanismo é o índio aqui, vamos falar aqui da nossa
região, é o índio Guarani aqui, é o índio Pataxós, alguma coisa assim, né? Está ligado ao movimento indígena? Sim, o xamanismo está fortemente ligado ao movimento indígena. Afinal, Uhum. os índios, até antes da invasão do homem branco, viviam em meio à floresta, em meio à natureza, né? Sim, Existe essa ligação muito forte. Mas o xamanismo, ele não está ligado só à manifestação indígena, né? Ou pelo menos é ligado a todo aquele povo que tem algum contato, né, e alguma filosofia de vida ligada à natureza. Então, isso. sim, eu posso chamar, né, de repente lá um índio norte-americano de xamã, ele pode ter esse título. Eu posso pegar aqui, por exemplo, os índios aqui peruanos, né, que tem aquele povo inca, os Uhum. maias aqui já perto do México, os astecas, né, outros povos ali mais próximos à Bolívia, que eu não sei citar a qual etnia pertence, mas sim, vamos encontrar xamãs ali, assim como vamos ter também um xamã, de repente, lá entre os aborígenes da Austrália, ou mesmo dentro das tribos africanas, lá vamos ter a figura do xamã, né? Para mim, a figura do xamã é aquele que está a todo momento interagindo com o meio, né? Que meio? A consciência de uma planta, a consciência de uma pedra, a consciência de um animal, né? A própria consciência de um irmão dele, né? O xamanismo traz muito isso também, que somos todos irmãos, que estamos todos conectados, que estamos todos juntos no mesmo barco. Então não adianta você remar para um lado, eu remar para o outro. A gente não vai sair do lugar se não remarmos todos juntos na mesma direção. É o que eu sempre procuro dizer. Mas bacana que É. você também falou da tua experiência com as medicinas da floresta, né? Eu acho bacana se Uhum. você quiser contar um pouquinho das tuas experiências, se você usa também, certo, as medicinas Uhum. para trabalhar os teus pacientes, como você Sim. trabalha com eles, né, dentro dessas medicinas, porque é uma coisa que muita gente pergunta, que muita gente pesquisa, que muita gente quer saber, que muita, né, gente quer entender. E hoje em dia eu vejo que tem muita coisa que informa e tem muita coisa que infelizmente vem na contramão disso, procura desinformar, né? Exato. Então, se você quiser contar um pouquinho aí da sua experiência em relação a isso, a gente fica feliz. Vou compartilhar um pouco, né? É, no meu trabalho, né, com os atendimentos, com as terapias, eu comecei a fazer o uso da medicina do rapé. E foi algo assim que não foi planejado, né? Eu já era muito adepta à medicina do rapé, né? Uhum, Mas simplesmente foi acontecendo, né? Pessoas que vinham se consultar comigo, né, receber o atendimento ali, sabiam da minha prática, né, do uso da medicina do rapé e começaram a buscar, querer entender o que que é isso, né? O que que é a medicina do rapé? uhum, Então, eu sempre comecei a ter no meu atendimento, no meu espaço, a medicina do rapé, como os instrumentos ali também, né? E mostrar para as pessoas. E aí, às vezes, as pessoas, você pode então me passar um sopro, explicar como é que é? E aí foi indo, foi indo, foi indo. E hoje eu já consigo, digamos assim, conciliar muito bem, inclusive, né? A medicina do rapé junto com as terapias. E tem sido um resultado incrível, sensacional, né? E eu costumo falar para as pessoas, e depois até as próprias pessoas relatam isso para mim, que é uma experiência única, né? Que não é o que elas esperavam, que não tem como explicar. Então, o que eu falo para as minhas clientes é o básico ali, as informações que eu posso passar como um padrão, né? Mas realmente só você consagrando uma medicina para saber a experiência, né? A cura, a profundidade que ela faz, que ela te leva, né? uhum, Então, eu uso o rapé e a sananga, né? A ayahuasca não, porque a ayahuasca ela precisa de um estudo maior, eu ainda não tenho esse estudo, né? Precisa de um preparo maior e talvez um espaço diferente, né? Enfim. Mas aí eu sempre recomendo para as pessoas irem atrás das cerimônias, né? Buscar um espaço, né? Inclusive a sua esposa, né?
ela levanta as cerimônias de ayahuasca, né? Então, procurar, né, alguém que saiba o que está fazendo, né, para levantar uma cerimônia. E eu sempre indico que algumas das minhas clientes tiveram a experiência, amaram, porque realmente é algo muito transformador, né? E também eu falo por mim mesma. A primeira vez que eu consagrei a medicina da ayahuasca foi morte e renascimento. Então, Fênix, né, ressurgir das cinzas, assim. Então, quando eu sabia, quando eu achei que não tinha mais muita coisa para mudar e para aprender, a ayahuasca veio e falou: peraí, tem muita coisa assim, né? E fez assim na minha mente, né? Então, abriu, expandiu a minha consciência de uma maneira que eu nem sei explicar, né? Realmente só a pessoa consagrando a medicina para saber um pouco dessa experiência, né? E a mesma coisa a medicina do rapé. No meu caso, foi amor ao primeiro sopro, né? Então, um grande amigo meu que me passou o primeiro sopro, né? Inclusive, foi maravilhoso, né? E aquilo já despertou para mim um interesse de estudar mais sobre a medicina do rapé, sobre entender mais o que é essa medicina do rapé, que energia é essa, né? Que força é essa? E que engraçado, como assim ela está trabalhando minha mente, meu físico e sabe? E aí aquilo despertou para mim uma curiosidade muito grande, né? Então, Uhum. hoje eu tenho muito que aprender com as medicinas, né? Sempre a gente nunca vai saber tudo, né? E eu quero continuar me aprofundando cada vez mais nas medicinas. E o rapé, para mim, assim, é um dos meus amores, né? É, por ver o resultado que eu senti com ele, né? E por ver o bem que ele faz com os meus clientes também, com outras pessoas que eu conheço, rodas de amigos, né? Os relatos, né? Então é fantástico, é incrível. E a sananga também, né? Que é um colírio maravilhoso, né? Que além de trabalhar o nosso físico também, né? Problemas de saúde, também trabalha o nosso campo energético, o nosso campo espiritual. Então, eu vejo as medicinas da floresta, assim, como algo muito grandioso, né? Então, às vezes as pessoas vêm e tomam comprimido para isso, comprimido para aquilo, remédio para isso. Gente, medicinas da floresta é algo totalmente natural, rezado, com muito amor, né? E é uma cura sem limites, né? É algo maravilhoso, é algo muito grandioso, né? Então, é muito amor mesmo por essas medicinas. Outra particularidade, vamos dizer assim, né, do xamanismo, ele procurar ou ele ver ferramentas para trazer a cura de diversas formas, né? Ele pode pegar tanto até simplesmente pedras, não falando propriamente de cristais, mas Uhum, pedras simples, e de repente eu montar um desenho geométrico no chão para trabalhar uma pessoa dentro desse desenho, eu já vou conseguir levar a energia a qual ela está precisando. Né? pois é. O xamanismo tem muito disso, de sentir o que a pessoa necessita, o que a pessoa precisa. Eu sempre digo que não importa a ferramenta, quando você usa com amor, né, junto do teu amor, você ministrar uma medicina para uma pessoa, seja ela uma simples sessão de reiki, ou Uhum, utilizar a sananga, ou o rapé, ou a ayahuasca, ou o cambô, ou até mesmo um chá, um banho de uhum. ervas, uma defumação, não importa. Quando você usa isso em conjunto com o amor, eu acho que não existe errado, não existe o incorreto e vai trazer um determinado nível de cura para aquela pessoa. Muitas vezes pode não chegar ao 100%, né? Eu acredito que as medicinas, sejam elas quais foram ou forem, né? Todas elas são um complemento, até mesmo a medicina tradicional. Eu acredito que a Uhum. medicina tradicional ela complementa, né, as terapias holísticas, o reiki, a apometria, o theta healing, os florais, os cristais, as essências, os banhos, não importa, ela complementa. E essas medicinas complementam a medicina tradicional, né? Eu acho que não dá Sim. para exagerar nem para um lado, nem para outro. Então, uma Uhum. grande palavra que tem surgido aí nos últimos tempos, né, se chama medicina integrativa, né, que é uma palavra parecida até com o holismo. O holismo é
significa olhar o ser como um todo, como um inteiro, e essa integrativa vem unir o holismo à medicina convencional. Eu acho tudo isso Uhum. muito bacana, muito especial, né? E é É, bacana quando a gente também fala das nossas experiências com as medicinas e as pessoas muitas vezes ficam curiosos, buscam isso. Eu conheço pessoas que não se trataram comigo, até porque eu não tinha conhecimento para tanto, mas que sim, melhoraram muito usando o rapé, melhoraram muito usando a ayahuasca, né? Tem pessoas uhum. que se livram do vício do cigarro, do álcool Sim. ou de drogas mais pesadas, muitas vezes utilizando a ayahuasca, utilizando o rapé, né? Ou outras formas de medicina. E eu acho tudo isso Uhum. fantástico, porque só quem teve algum tipo de vício, né? Eu já fui fumante também, cigarro convencional. Só quem passou por algum tipo de vício sabe o quanto é complicado a gente lidar com isso, né? Eu também, em mim mesmo, eu fiz um tratamento com sananga. Felizmente, eu deixei de usar óculos. Por enquanto, estou 100% e espero continuar assim. Mas se precisar, mais para frente, vamos à sananguinha novamente, né? Exatamente, é bem isso. E um pouco ali que você comentou, né? Essa parte holística de juntar também, né, a terapia integrativa, de unir, né? O mundo cada vez mais está em busca do autoconhecimento, né? Ao meu ver, a pandemia veio e as pessoas estão cada vez mais em busca do autoconhecimento, de entender a sua mente, as suas emoções, né? Então, eu acho muito lindo esse movimento de unir, né? Até esses dias eu ouvi uma cliente mesmo que falou que um médico, né, indicou para ela também, né, essas terapias. E eu achei isso incrível, né? Porque a gente sabe que tem ali as pessoas que acreditam, tem as pessoas que não acreditam, né? Mas cada vez isso está se abrindo mais, de olhar realmente o ser humano como um todo, e não só o físico, né? Porque a gente é muito mais que isso, né? A gente é muito mais do que essa carne aqui, essa carcaça, né? E quando a gente começa a entender isso e a trabalhar isso, nosso campo energético, nosso campo espiritual, fica muito diferente, né? Até porque as doenças elas começam lá, né? Então, quando a gente vai tratando o espírito, vai tratando o campo energético, você está protegendo o teu físico também, né? E para você foi muito tranquilo lidar com essa parte, com esse novo conhecimento, né? Que eu sempre digo, tá, a medicina holística ela traz o ser humano como um todo, né? Traz a visão Uhum. dos corpos mais sutis, energéticos, emocional, mental, né? E a questão do espírito, né? E tem muita gente que às vezes quase entra num ataque de pânico só por ouvir a palavra, né? Espírito, né? Meu Deus, o Ah, que é entendi. isso? Isso existe, né? Realmente? Como é que você Uhum. lidou com isso? Eu, por exemplo, eu vim de crença católica de nascimento, né? A minha família era toda católica. E depois de uma determinada idade, eu virei à toa, como eu dizia. Não era ateu, mas era à toa, né? Não Uhum. acreditava em Deus, mas também não descria, né? Não desacreditava totalmente. E para você, como foi esse processo de entender, né, essa questão do plano espiritual, de ter espíritos? Como foi para você lidar com isso? Bom, essa a gente quase deveria fazer outra live até, mas vamos lá. Desde novinha, desde criança, eu tinha pesadelos. Muitos pesadelos, que a gente conhece também como ataques espirituais noturnos, né? E então, assim, eu sempre vivi nesse meio espiritual, mesmo que eu fui também criada, né, pela Igreja Católica, né? Fiz ali a comunhão e todas aquelas práticas, né, do catolicismo, Uhum. mesmo contra minha vontade na época, né? Mas passei por tudo isso, né? Então, assim, eu sempre ouvia às vezes alguma coisa e via e sentia e não entendia.
E aí eu fui crescendo com aquilo. Então eu fui crescendo com a minha mãe me levando em benzedeiras para, digamos assim, dar um jeito nela. Acho que ela tá ficando louca, né? Então para mim foi muito tranquilo, porque eu sabia que tinha algo a mais, eu só não entendia e na época eu também não queria, né? Porque não, eu não quero isso, né? Deixa eu viver a minha vida aqui na Terra, não preciso dos espíritos não, né? Lógico, ingênua, né? Sabe de nada. Então, assim, depois de um tempo, buscando também, né, entendendo um pouco mais sobre a espiritualidade, eu sempre absorvi a espiritualidade muito facilmente, o conhecimento, né, os estudos sobre a espiritualidade. Então, teve um período onde eu frequentei um centro espírita, né, que me auxiliou muito, me ajudou muito. Depois fui para um terreiro também. Hoje sou um bandista, frequento um terreiro, né? E me ajuda muito, né? Mas claro, me ajuda agora porque eu aceitei, né? Eu aceitei me entregar a este mundo, né? E entender cada vez mais. Na época, quando eu era mais assim adolescente, eu ia algumas vezes e não me sentia bem, não queria aquilo. Então, uma parte de mim caminhava para começar a entender mais sobre espiritualidade e aí de repente não quero mais, chega, né? Então, assim, foi um processo, mais uma vez, foi pela experiência, foi na prática, né? Então, eu vivenciei muito isso. Teve muitos períodos da minha vida também onde eu sofri, né, com ataques espirituais de obsessores. Não sabia direito o que estava acontecendo hoje. Eu olhando para aquele tempo, eu entendo o que aconteceu. Mas na época eu não entendia. Então a única coisa que falavam tá ficando louca, né? E realmente eu fui diagnosticada com depressão, com bipolaridade, né? E não era nada disso, né? Talvez até teria um pouco, sim, né? Mas tinha mais questões espirituais ali envolvidas, né? Então, eu sempre busquei muito, às vezes não por vontade própria, mas porque minha mãe, meu pai me levavam, né, a centros, a lugares, para eu tentar entender um pouco mais e também para a pessoa dar um jeito em mim, né? E aí, onde as pessoas falavam sobre esse mundo espiritual, até mesmo sobre a mediunidade, né? E eu não queria aquilo, né? Mas quando a gente entende que mediunidade não é um bicho de sete cabeças, né? Que não é algo ruim, aí fica diferente, né? Então, quando eu fui buscar as terapias como forma de trabalho, eu já sabia que eu ia lidar com isso de alguma forma, né? Então, quando eu iniciei com o Reiki, o Reiki Usui, primeiramente, né? Já expandiu ali a minha mente, onde eu tive mais acesso ao mundo espiritual, né? E com a cosmometria, que é o curso que eu faço com você, abriu muito mais, né? Então, cada curso, não só os cursos em si, mas quando a gente busca o autoconhecimento, seja em livro, seja assistindo um vídeo, né, que fale sobre expansão da consciência, a gente consegue entender que não é só esse mundo aqui, não. Existe, como a gente falou ali do xamanismo, né, que é um todo, né? Então a gente consegue entender que não estamos sozinhos, que a espiritualidade está sempre com a gente, né? E que somos muito gratos a eles, né? Porque eles são muito a nossa base, né? Nos nossos trabalhos, na nossa vida, né? E foi muito tranquilo. Hoje eu recebo também muitas pessoas que estão com essa questão, vamos dizer assim, sobre a mediunidade, sobre sentir, ouvir, ver, né? E as pessoas não entendem e falam, não, isso não pode ser real, né? E aí, para mim, fica leve explicar para a pessoa que é normal, que é algo tranquilo, porque, novamente, eu passei por tudo isso, né? Então, tudo que eu passei na minha vida, né, me trouxe, me fez quem eu sou hoje. Isso ajuda muito ao ajudar outras pessoas também, né? Uhum. Bom, assim, eu coloquei o tema dessas lives, né, de expansão de consciência, né? Então, a ideia é de conversar com pessoas de diversas áreas e expandir a consciência, porque eu vejo que é a nossa grande necessidade hoje em dia. Eu te fiz essa pergunta justamente porque eu sou um dos que resolvi lutar por esta causa, né, de desmistificar ou então não transformar esse monstro, né, do mundo espiritual em um monstro, muito pelo contrário. Mostrar que não passa de um bichinho de pelúcia, de um travesseiro, né, de algo inofensivo, digamos assim, em termos,
né? Mas uma frase que eu gosto muito de usar, que é dada a autoria a Hermes Trismegisto, que explica isso muito bem, que é o que está abaixo é análogo ao que está acima, né? Ou seja, o nosso mundo aqui é uma cópia do que a gente chama de plano astral ou plano espiritual. Então, tudo que tem aqui existe lá também, né? E essa interação entre esses dois mundos, né? Mas que eu até não gosto, eu uso essa palavra porque a maioria usa, mas não são propriamente dois mundos, é um mundo só, é tudo uma coisa só. Mas isso choca um pouco as pessoas, né? Se a gente às vezes procura abordar dessa forma. Então, de uma forma, tirando muitas das crenças, tirando muito dos pré-conceitos, né, sobre esse mundo, eu venho tentando trazer essa informação de uma forma mais leve. A ideia até de um quadro que eu criei há pouco tempo dentro do meu Instagram, que é Papo de Louco, é isso, é falar de uma forma irreverente, de uma forma engraçada, sobre assuntos que afligem muitas pessoas, porque eu não sei com você, mas às vezes mesmo, né, você usando ali a frase, né, terapeuta holístico, que abrange a pessoa como um todo, pacientes e pessoas chegam até mim para conversar sobre o assunto, mas com vergonha, com medo. Ai, mas Sim. o que que ele vai pensar se eu disser, né, que isso acontece lá em casa? Uhum. Ou que eu sinto isso, né? Meu Deus, Mal sabe disso, vimos de tudo, né? Quase de tudo. pois é, não é? Mas a maioria de nós também passou por essa situação. Assim, acredito como eu passei, você também sentia coisas que não sabia explicar, né? Nossa. Você tinha sensações, sentimentos que não sabia de onde vinha. Ainda hoje a gente não sabe de onde vem algumas coisas, né? Mesmo Exatamente, é. trabalhando o autoconhecimento, mesmo trabalhando essa questão aí, né, da consciência, às vezes ainda assim a gente se perde. E se a gente Uhum. não se perdesse, eu acho que não estaria aqui, a gente estaria dando aula do outro lado, né? Não estaria aqui com É. o pessoal. Mas é incrível a quantidade de crianças que hoje em dia aparecem, né? Que relatam, essa semana mesmo, acabei pegando duas mães que não sabiam o que fazer, porque a filha e o filho eram duas crianças, um menino e uma menina, mães diferentes, mas que a minha filha diz que tem um amiguinho que só ela vê, que só ela brinca, né? Eu disse, se a relação é saudável, se é só brincadeira, né? Uhum. Às vezes é o próprio anjo da guarda que assume essa forma para trabalhar com a criança, né? Ele não vai, e o mesmo acontece conosco, com os adultos, eles não vão forçar para nós, né, algo que a gente não aceita ou algo que nos causa medo, né, que nos traga pânico. Eles sempre procuram trabalhar dentro das nossas crenças, dentro daquilo que a gente aceita. E uma coisa que eu procuro levar as pessoas hoje em dia é entender que sim, eu posso continuar com a minha crença dentro do catolicismo, ou dentro do espiritismo, ou da Umbanda, ou do candomblé, ou do budismo, ou do luterano, ou do evangélico. Não importa, eu posso seguir com essa minha crença, sem problema algum. E entendendo que há um outro plano, que existe algo a mais, né, Sim. além da vida, que a gente interage com aquilo, né? Uhum. Da mesma forma que o É, xamanismo já tentava trazer essa questão, né? Você é capaz de interagir com a planta, né? Ao mesmo tempo que você está aí, para o pessoal aqui que está nos acompanhando, ver que tem uma plantinha aí atrás de você pendurada, né? E você está sim. recebendo essa energia. Você está recebendo esse carinho dela. Quando a gente conversa com a planta,
a planta nos devolve aquela atenção que nós damos a ela, né? Tem muita gente que diz assim, né? Esse cara é louco, conversa com a planta e pior, as plantas respondem, né? E Exato. sim, elas respondem porque elas têm consciência, elas entendem a questão do amor, assim como os nossos animaizinhos. A gente não, quem nunca teve um pet que às vezes diz assim, não, só falta ele falar, porque o Uhum, resto faz de tudo, não é? exatamente. É bem isso. E esse contato, né, com a natureza, na verdade, quando as pessoas falam, ah, isso é coisa de louco e não sei o quê, mas quando as pessoas começam, ou se apenas começarem a se conectar um pouco mais com a natureza e vissem e sentissem a magia que é, ia mudar completamente a visão delas, né? É um amor que não tem explicação, né? Então, o pisar na terra descalço, sentindo realmente ali a terra, né? Mesmo ó, que agora começou a chover, então escutar o barulho da chuva, né? Isso é muito gratificante, é uma energia que não tem explicação, né? É a natureza conversando com a gente, né? O contato delas com a gente, né? Com certeza. E de tudo que nós falamos hoje, eu vou propor mais dois temas ainda, né? Já que você falou das questões do xamanismo, a gente falou de terapias, né? E eu Uhum. gostaria que você me contasse, até para eu ter uma noção do que eu estou levando também para as outras pessoas, do que esse conhecimento, né, recente teu ligado à apometria te agregou, te facilitou, o que trouxe de benefícios para você? Bom, vamos lá. O curso de apometria já é um curso que me chamava a atenção e eu nem entendia o porquê. Porque quando eu tentava entender o que é apometria, eu lia e não entendia, né? Pera, parece muito complexo, né? Então, assim, o curso ali de cosmometria, ele expandiu muito a minha consciência, né? Abriu demais a minha mente, a visão desse mundo espiritual também, né? E sem contar que nos meus trabalhos mudou completamente, né? Onde eu consigo ter um acesso mais profundo, né? Ao cliente, né? À questão que ele está passando, né? É, entender mais tanto a mente dele quanto as emoções. Uma parte que eu gostei muito. Deu uma travadinha. Com a chuva, eu diria que é normal. Vamos aguardar um instante para ver se ela reconecta. Caiu. Vamos ver se ela retorna. Gente, para quem está entrando agora, só aguardar um pouquinho. Eu vou ver se a Sheila retorna, a conexão dela caiu. Vamos ver se ela consegue retornar. Assim que ela entrar, eu envio o pedido de conexão novamente. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, também alguma curiosidade, fiquem à vontade para perguntar. Vamos ver se ela conecta. Eu estou olhando aqui para ver se ela me chama no WhatsApp ou se ela consegue conectar aqui no Instagram novamente. Aí ela retornou. Voltei. Oi. Normal, com a chuva sempre acontece uma quietinha,
conexão. Começou a chover, caiu, mas tá tudo certo, né? Ah, faz parte. Uhum. Então, eu não sei até que parte que deu para ouvir ali eu falando sobre a questão da apometria, Tu mas falou vamos. até a parte que tu não entendia o que era apometria. Ali caiu a conexão. É, eu fiquei falando sozinha por um tempo, então, então vamos lá, né? Eu tentava entender o que era apometria, né, antes de fazer o curso e sempre me chamava muita atenção. O estralar dos dedos, né, me chamava muita atenção. Como eu fui paciente por muito tempo, né, aquilo me chamava atenção, né? Eu queria entender um pouco mais o que era. E aí, quando surgiu o teu curso ali de cosmometria, que eu vi tudo que estava aprendendo, né, eu fiquei fascinada, né? Então, o curso de cosmometria, ele expandiu muito a minha consciência, abriu a minha visão, né? O que eu achava que era assim, se tornou ainda maior, né? Então, a conexão com a espiritualidade aumentou, né? As técnicas de apometria ajudam e muito, né, no meu trabalho, nos meus trabalhos aqui como terapeuta, né? Auxiliam, na verdade, na minha vida como um todo, não só dentro dos atendimentos de terapia, né? Mas sim no meu dia a dia, né? De perceber se tem alguma energia errada, conseguir ele estar transmutando, né? Tá pedindo ajuda também aos guias, né? A espiritualidade, né? Tá trazendo as práticas, as técnicas da apometria, desde o meu trabalho como para minha vida pessoal, para o meu sono também, né? Para casa, para um tudo, né? Eu tenho os meus animaizinhos também, os meus gatos, né? Então, de vez em quando eu pego um e vou lá e faço umas técnicas de apometria, né? E é sensacional. A apometria, ela abriu demais, assim, e continua abrindo, né? Então, até a questão das personalidades ali. Às vezes, nos meus atendimentos, aconteciam algumas coisas, ou eu via algumas coisas, que eu não entendia direito o que que era. E a apometria, ela tirou essas dúvidas minhas, né? Então, que eram, digamos, personalidades de pessoas, né? Então, assim, a apometria, ela salvou muito a minha vida, né? Principalmente nessa questão do meu trabalho, né? Porque muita coisa eu trabalhava e às vezes eu não entendia o que estava acontecendo ali com o cliente, com o paciente, e a apometria me trouxe uma clareza para entender o que era aquilo, né? De que forma que aconteceu, enfim. E para mim foi maravilhoso, né? Eu amo demais, assim, né? A apometria. Foi um curso que expandiu muito a minha consciência, autoconhecimento também. Me trouxe muito autoconhecimento, e isso é incrível, né? É muito bom. Eu gosto de ouvir o relato de vocês, porque durante a aula a gente realmente conversa sobre os assuntos, né, os temas abordados na apostila e na aula e o que vocês têm a aprender, né? Mas eu sempre fico curioso em saber o quanto isso auxilia no atendimento de vocês. Que por incrível que pareça, eu ajudo nos feedbacks, ou seja, né, vocês muitas vezes vêm com dúvidas. Ó, Rafa, estou com um paciente assim, com um problema assim, o que que eu posso fazer? Mas na verdade, eu nunca me preocupei em saber o quanto vocês estão conseguindo melhorar os resultados de vocês e com seus pacientes. Então, muitas vezes aqui, até perguntando, fica mais fácil para mim entender e saber se eu estou, né, não vou dizer caminho certo, mas um caminho bom e no que eu Sim. posso melhorar e o que não posso melhorar. E a segunda coisa que eu tinha para te propor é, já que você vai fazer aí, está abrindo, né, uma casa mais voltada a este lado xamânico, um lado de Uhum. integração, né, eu queria que você falasse aí sobre as novidades que vão vir e depois, por último, assim, eu vou te deixar mais um convite, mas é surpresa, então eu vou deixar você falar primeiro e depois eu vou te estender o convite. Ah, então tá bom. Tá dando pra ouvir bem, que eu tô do lado de fora e a chuva tá bem forte, tá ouvindo? Então tá. Uhum. Bom, eu tô abrindo meu espaço. Eu já atendo, na verdade, aqui na cidade de Massaranduba, né? Porém, eu estou abrindo um local mais apropriado, vamos dizer assim, né? Para atender mais
expandir um pouco mais, né? Então, assim, é o espaço terapêutico Sete Luas, né? Que tem muito a ver, sim, com o xamanismo, né? Que é a minha conexão muito forte ali. O espaço, ele fica aqui em Massaranduba, né? No centro. E, assim, esse espaço, além do reiki, né? Do reiki xamânico, apometria, trabalha também com as medicinas, ele com o rapé, né? Futuramente também eu quero estar trazendo terapeutas, outros terapeutas, para estarem aqui com trabalhos diferentes do meu, né? Uma visão diferente também, para estarem trabalhando em dias específicos aqui, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Trazer isso para a cidade de Massaranduba é algo incrível. Eu acho que precisa muito, né? É uma cidade que as pessoas falam que é pequena, mas na verdade eu vejo ela como muito grande. E a busca pelo autoconhecimento é muito grande aqui. Isso é muito gratificante ver isso, né? Então, esse espaço é justamente para trazer outras pessoas de fora, assim como o próprio Rafa, né? Vir aqui também atender os clientes dele, né? Dar aulas também, se possível, né? O Rafa tem uns cursos incríveis, né? E vai ter práticas de meditação também nesse espaço, né? E junto eu também vou estar, né, oferecendo ali os incensos, os óleos essenciais, alguns cristais, que são ferramentas que eu uso para o meu atendimento e às vezes as pessoas querem e não tem aqui, né? Então eu vou ter junto ali um espaço separado com esses produtos terapêuticos, né? Banhos também, banhos energéticos, banhos de limpeza, né? Os cristais, os aromas ali, os incensos, né? Para estar auxiliando. Porque a gente faz o nosso trabalho no espaço, né? E você pode dar continuidade depois nesse autocuidado dentro de casa, né? Então, eu estou bem ansiosa para abrir esse espaço. Eu acredito que novembro ele já vai ficar pronto, né? E é um espaço de muito amor e muito amor mesmo. Eu realmente não sei explicar porque o nome do espaço foi algo que veio muito forte para mim e eu tentei entender de onde que veio esse nome e voltando à memória não tem, sabe? É como se sempre estivesse ali esse nome, né? Que é Sete Uhum. Luas. Então, é muito amor. Até me emociona assim um pouquinho falar, mas é muito amor envolvido, né? Nesse projeto novo, né? E muitas ideias, né? Grandes ideias de parceria com outros terapeutas, né? E vai ser algo incrível, tenho certeza. Tenho certeza que será assim. Tudo que a gente envolve amor sempre tende a dar muito certo, é o que eu sempre digo. O amor é a maior e a melhor energia de todas, a que mais transforma, a que mais cura, a que mais eleva, a que mais tudo, né? Sim, verdade. E o que eu tenho Uhum. para te fazer de proposta é te convidar, né, para o mestrado do Reiki Xamânico, para você estar levando este conhecimento aí para o pessoal aí da sua cidade, você se tornar uma propulsora dessa técnica, né? Espalhando aí Uhum. para todos aqueles que sentirem um chamado e quem sabe a gente conversar mais sobre também levar o caminho vermelho aí para sua cidade. Que o caminho Ótimo. vermelho é um encontro que trabalha a meditação, trabalha alguns exercícios, tudo dentro dos Uhum. conhecimentos xamânicos, né? É uma roda, vamos encarar como uma roda de conversa, vamos Uhum. dizer assim, onde que a gente fala sobre conhecimento dos povos indígenas, mas também onde a gente trabalha o autoconhecimento e onde um auxilia o outro, onde todo mundo é terapeuta de todo mundo. Isso é que eu acho muito bacana dessa ideia do caminho vermelho. O Conselho Ancião, que você sabe, quem está envolvido com o Reiki, ele também Sim. está presente nesta ideia, né, neste chamado aí do caminho vermelho. Então, Uhum. eu espero que o teu espaço seja de sucesso, que seja de muita luz, assim como você é também, de muito amor, assim como você é também. E, infelizmente, hoje o nosso tempinho está estourando. A gente podia ficar falando aqui por horas, eu Um tenho dia, certeza, né? com certeza. Assunto não ia faltar. Quero agradecer por você ter aceito o meu convite para essa live
e espero aí ao longo do tempo a gente fazer tantas outras lives sobre tantos outros assuntos, sempre no intuito de auxiliar as outras pessoas. Com Se certeza. você quiser se É, despedir, aí fica à vontade. sim, eu quero primeiramente agradecer, porque a minha intenção é sim fazer ali no caso ser uma mestre reikiana, né, do Reiki xamânico, que é onde eu sinto mais conexão, né, está trazendo toda essa história também do xamanismo, né, está passando para outras pessoas. Então, sim, gente, ano que vem vocês podem falar comigo também, enquanto isso falem com o Rafa sobre o Reiki xamânico, né? E sobre o Caminho Vermelho também até é uma conexão muito legal que a gente teve, pois eu faço algumas rodas terapêuticas aqui já, em casa, né? Que Onde a gente bacana. já trabalha aos poucos, né? Ali o xamanismo, já com a medicina do rapé, e tem, assim, um potencial muito grande, né? E de crescer isso, né? Então a gente com certeza vai estar conversando para estar fazendo isso com mais frequência também, inclusive, né? Tá trazendo isso aqui para Massaranduba, até mesmo em Jaraguá, a gente está fazendo algumas práticas, né? Para estar levando todo esse conhecimento, né? Do xamanismo para as pessoas, né? Então, gratidão, Rafa, por esse convite, por essa live, viu? E gratidão também por todo o ensinamento que você sempre me passa, sempre me passou e continua me passando, viu? Gente, Bom, obrigada por quem está assistindo ali a live, né? Quem acompanhou até agora. Muita gratidão, viu? isso aí, gratidão a todo mundo que acompanhou. E ela vai ficar salva no meu perfil aqui, Terapeuta Rafael. E se eu conseguir, eu compartilho com a Sheila também, para deixar salvo dela. Um abraço a todos, Perfeito. pessoal, e até mais. Uma boa noite e até mais. Tchau. Tchau.